Vamos ser sinceros, alguém vai lá e coloca na situação de vida que você está hoje. Você enfrente a um contrato imaginário, onde você pode ser Neymar, onde você pode ser uma diva pop, onde você pode ser o bilionário da vez. Você pode ser profissional perfeito. Você sempre vai ser respeitado, você sempre vai ser admirado. Vem tudo em um pacote: dinheiro, status, reconhecimento, poder, e a única condição é simples: você vai ter que ser outra pessoa. Você vai ter que ser esse modelo agora de pessoa, e você vai ter que ser o tempo todo. Você concorda comigo que se for por um dia para você ser o Neymar, para você ser uma grande personalidade, pode ser até divertido, sabe? Você ser um milionário por um dia. Por uma semana ainda pode ter novidade para você. Fingir ser uma pessoa e ganhar algum bônus com isso. Mas depois de um tempo, continuando fingindo ser essa pessoa para ter esses ganhos, com certeza ia começar a pesar, não ia? Porque para ter tudo o que essa pessoa tem, você precisa abrir mão de algo muito importante, que é ser realmente quem você é. E tem um detalhe bem perigoso aí: se você interpreta esse papel por tempo demais, você acaba esquecendo que é um papel. Você passa a acreditar que é a única opção de vida que você tem. E se eu te dissesse que em algum nível essa proposta ela já foi feita para você, e em algum nível você já aceitou, você já disse sim, às vezes até mesmo sem você perceber. Aqui nesse vídeo a gente vai caminhar junto. A gente vai investigar sobre esse seu caminho existencial, esse nosso caminho existencial. E como existem pedras, tropeços e sintomas vazios que você não sabe de onde vem, mas que o que a gente vai chamar aqui de afastamento de si responde isso para você. E eu vou também te dar alguns caminhos de solução. Veja se o que eu vou falar aqui faz sentido para você, se tem a ver com a sua vida hoje. Quando você para pensar, você não sabe muito bem exatamente o que você quer. Você até começa com vontade de alguma coisa, mas essa vontade ela vai sumindo no meio do caminho do que você começa. A verdade hoje é que a gente está cercado de coisas, de opiniões, de problemas, né, que às vezes nem são nossos, são problemas de uma época. Quando você tem um minuto de consciência e você para pensar e realmente se pergunta, sabe? Mas espera aí, o que todos esses problemas, tudo isso que eu vivo tem a ver comigo? Do que hoje eu tô fazendo, vivendo, meu trabalho, a minha vida, o que realmente isso tem a ver comigo? Isso tem nome, isso se chama afastamento de si, afastamento de si mesmo. Não é uma frase bonita, não é moda de Instagram, não é drama, muito pelo contrário. É um jeito de existir que virou, assim, quase um padrão na nossa época. A maior parte de nós, a maior parte das pessoas, vive apagando incêndio, tampando buraco, numa rotina frenética, em que a gente parece que não tem tempo nem de respirar nesse processo, nem de olhar para si mesmo. E acaba que, quando a gente menos percebe, a nossa vida ela não tem mais a ver com a gente. Que até mesmo o relacionamento, às vezes o casamento, a pessoa que a gente escolheu não tem nada a ver com a gente. Que o que a gente chama de amigo hoje, na maior parte das vezes, são colegas de trabalho. Quando chega o final do dia, a gente tá sempre com essa sensação de que deveria ter sido diferente, poderia ser diferente. E que tem algo dentro da gente, sabe, um potencial, alguma coisa que não tá sendo explorada e parece que a gente tá perdendo, que algo tá escorrendo das nossas mãos. Porque ter essa percepção, realmente, desse nível que eu coloquei aqui, já não é algo fácil. E aí o peito aperta um pouco, sabe? Não é desespero. É uma tristeza silenciosa que a gente tem, uma tristeza às vezes sem nome, que a gente não sabe muito bem a causa. E aí pode vir uma sequência de perguntas que a gente acaba querendo não fazer. Perguntas do tipo: olha, e se eu não tivesse ido por esse trabalho, eu estaria indo para onde? Se ninguém esperasse, sabe? Se ninguém realmente esperasse nada de mim hoje, o que eu escolheria realmente para fazer? E se eu pudesse desligar agora o meu piloto automático, o que eu faria? O que sobraria do que eu sou hoje? Quando essa mesma pessoa olha para a agenda dela hoje, o que ela percebe? Que quase nada do que ela faz, nada do que ela vive foi uma escolha verdadeira dela.
esse monte de papel que ela precisa interpretar, porque agora ela não é mais um indivíduo, ela é um papel, ela é um profissional, ela não é mais ela é um médico, ela é um advogado, ela é um papel social, ela é o amigo sempre disponível, esse personagem às vezes que ela incorporou, que nem é uma coisa real e verdadeira para ela é o familiar que não pode desapontar pai e mãe, e quando sobra tempo, em vez de descanso real, o que essa pessoa vai buscar geralmente é anestesia, série, rede social, comida, comprar qualquer coisa que impede que essa pessoa realmente possa ouvir a vida dela interior pedindo atenção. E aí eu te pergunto, e você pode colocar no comentário aqui se você quiser, uma pergunta difícil, tá? O que da sua rotina hoje, o que nessa rotina tem a ver de verdade com você? Se a resposta não é clara, isso é um sinal forte de que você pode estar passando por esse processo de afastamento de si mesmo. Processo que pode levar a depressão, ansiedade, a síndromes do pânico, a vários outros sintomas, consequências desse afastamento. Na filosofia clínica, que é uma forma de terapia feita a partir da filosofia, existe exatamente esse termo, sabe? O termo afastamento de si mesmo. Não é uma teoria abstrata, é algo que aparece em consultório de tempos em tempos. Gente que entra no consultório e fala, eu não sei mais se eu quero essa vida pra mim, eu queria sumir, desaparecer, assim, viajar sem rotina de voltas, eu queria recomeçar minha vida, queria voltar no tempo. E eu já cheguei até a ouvir em consultório pessoas dizendo, olha, parece que eu tô vivendo a vida de outra pessoa. Parece que eu tô vivendo a vida dos meus pais, parece que eu tô vivendo a vida de uma pessoa que é qualquer pessoa menos eu de verdade. E a ideia central do afastamento de si, ela é muito clara. De tanto a gente vestir máscaras sociais, cumprir protocolos, sabe, responder expectativas, o que acontece? A gente vai perdendo o traço da própria voz. Chega uma hora que você não sabe mais aonde termina o personagem que você usa para interagir socialmente e aonde começa quem você realmente é. E não é falta de caráter, sabe? Não é falta de ética, nada. É um jeito de sobreviver num mundo que foi montado para padronizar. Vai dizer que você já não pensou assim, olha, minha vida realmente ia melhorar se eu fosse uma pessoa mais produtiva. Se eu fosse aquela versão do Instagram, daquele influencer, daquela pessoa da minha área que eu sigo, que parece que ela é 24 horas assim, perfeita, ela produz mais que eu, ela faz mais que eu, ela parece ser uma mãe melhor, um pai melhor, ter um corpo melhor. Se eu fosse como ela, eu acho que eu ia ter todos os bônus dela. Um dos sintomas do afastamento de si é isso. A gente usa isso, o espelho social, né? A gente usa o fora enquanto espelho a todo momento de comparação, de perspectiva. A gente pode até achar aqui algumas razões históricas desse afastamento de si. Antes da Revolução Industrial, a gente, as pessoas tinham uma vida difícil, cheia de limitações. Mas em muitos casos, havia também uma ligação mais direta entre o que a pessoa fazia e quem ela era. O sapateiro, por exemplo, ele via o sapato inteiro nascer da mão dele. Então ele ia lá, pegava o couro e fazia o sapato. O sapato nascia do que ele fazia, do começo ao fim. Você vai concordar comigo que havia uma certa continuidade entre o corpo, o trabalho, a casa e o tempo das pessoas. Com a Revolução Industrial veio um corte nessa linha, sabe? O trabalho ele saiu da nossa casa e ele foi para a fábrica. Em vez de alguém fazer algo inteiro, a gente começou a fazer o meio e o fim, um pedaço. A pessoa passa o dia inteiro hoje em um trabalho repetindo uma coisa, a mesma coisa, o mesmo pedacinho. 8, 10, 12 horas num lugar e esse lugar não tem a ver com ela. As pessoas ali não tem a ver com ela. O que ela faz não tem a ver com ela. E na maior parte das vezes cumprindo uma função que poderia ser cumprida por qualquer outra pessoa. É como se o mundo dissesse, você não é mais um ser humano inteiro aqui no trabalho. Você é uma função. Junto com tudo isso, ainda veio o surgimento das escolas, como a gente conhece hoje. As escolas. As escolas hoje que ainda parecem fábrica, né? Tem sino, tem fila, tem série, tem prova. Tudo pensado para formar alguém padronizado e, claro, que seja uma pessoa útil. Qual é a mensagem escolhida ali? A mensagem é muito simples. As escolas acabam passando essa mensagem de que existe um jeito certo de ser. Descubra esse jeito e copie ele. Se você copiar, o resto vai ser resolvido. Se você não copiar e não for desse jeito,
aí a gente tem problemas. Aos poucos, viver acaba virando isso. Descobrir qual é o personagem que funciona melhor para insistir nesse personagem que a gente cria até o fim. Para entender isso, eu gosto da teoria do Max Weber, sabe? O sociólogo Max Weber, ele vai dizer que em geral a gente faz algo por 4 grandes motivos, 4 grandes forças. Ou a gente faz algo por afeto, né? Então o ser humano faz algo porque, olha, eu vou para tal lugar porque eu gosto, eu me sinto bem nesse lugar. Às vezes a gente faz algo não por afeto, mas por tradição. Eu faço assim porque sempre foi assim. Eu faço assim porque minha família faz assim. Eu faço assim porque a minha comunidade cristã faz assim. Ou seja, não é por afeto, é por uma certa tradição. Outra maneira de existir é fazer por valores. Eu faço isso, a pessoa diz, porque eu realmente acredito que é o certo. Mesmo que eu perca no que eu tô fazendo, mas eu vou fazer isso, porque isso é o certo. Isso é fazer por valores. E existe um quarto tipo de maneira de existir, de força, que é fazer por interesse. Eu faço X porque eu quero Y. É quase uma maneira racional e administrativa de lidar com a vida. Por cálculo, por administração, por cálculo racional. Eu faço isso porque eu quero dinheiro, eu faço isso porque eu quero tal status, eu faço isso porque eu vou ter reconhecimento, etc, etc. Eu assisto tal filme porque isso eu posso usar no concurso público que eu tô fazendo, no discurso. Eu leio esse livro porque todo mundo tá lendo e assim eu vou poder falar dele. Ou seja, sempre fazer uma coisa por interesse. São essas 4 maneiras. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Eu queria que você pensasse, para você entender por que eu trouxe o Weber aqui. Para pensar comigo. Durante essa semana, os últimos 7 dias, quantas coisas você fez só porque você queria fazer? Por afeto, porque você gosta de fazer. Quantas coisas você fez por valor? Vamos ser sinceros. Essas 3 primeiras são pouquíssimas coisas que a gente fez por isso. Agora calcula comigo quanto % das coisas que você fez porque você ia ganhar algo, ganhar um ponto de alguém, para melhorar sua imagem, para não ser criticado, para não ficar para trás. Quase tudo passa pelo filtro do cálculo hoje. A vida fica parecendo com uma reunião de empresa, sabe? Planilha, meta, estatística, comparação. E aqui vem aquele estranhamento que a gente estava falando, né? Como é que eu vou descobrir quem eu sou se tudo em mim virou projeto? Projeto. Objetivo, instrumento. Aqui entra a palavra alienação, sabe? Alienar. Na origem, é tirar algo de alguém, é tirar ela, fazer com que aquilo deixe de pertencer a ela. Isso é alienar. Alienação, nesse sentido aqui, é quando a sua própria vida deixa de pertencer a você. Seu tempo deixa de pertencer a você, seu trabalho, suas energias, sabe, deixam de pertencer a você, sua atenção deixa de pertencer a você e agora pertence às telas, seus desejos pertencem ao mercado. E se você se pergunta com sinceridade o que realmente na minha vida tem a ver comigo, você acaba tendo dificuldade em responder. Lembra de João e Maria na floresta, deixando migalhas de pão para achar o caminho de volta para casa? A humanidade, de um certo jeito simbólico, vai sendo levada para essa floresta de tarefas, de barulho, sabe, de cobranças, e as migalhas do caminho de volta para nós mesmos acabam sendo comidas no meio do processo, assim como na história de João e Maria. E aí você pode se perguntar, tá, beleza, e o que eu faço com isso? Como que eu volto para casa? Como que eu volto para si? É verdade, não existe um botão, sabe, que a gente aperta e se torna uma pessoa mais autêntica e volta para si mesmo. Mas dá para começar pequeno, de um jeito bem concreto. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer voltar um pouco mais a si mesmo, uma coisa simples. Você tem que recuperar pelo menos uma coisa que é só sua. Uma atividade, por menor que essa atividade pareça, de preferência uma atividade que não serve para nada, para ninguém. Uma atividade, um esporte, um livro, uma aula de música, algo que você vai fazer só por você e só porque você quer fazer. Por nenhum motivo além disso. E algo que vai te colocar em contato com você mesmo. Olha, não é pra você postar, não é pra você monetizar com isso, com essa atividade, não é pra você contar depois pros outros, é pra você viver isso. Eu tô falando de você, como eu falei, ler algo que realmente te cutuca, desenhar de forma torta, caminhar sem fone de ouvido, só com seus pensamentos, cozinhar ouvindo uma música que você realmente ama, escrever num caderno coisas que não precisam fazer sentido pra ninguém além de você, colocar
10, 15 minutos disso na sua semana. É isso mesmo, 10, 15 minutos, 30 minutos. Não é uma tarefa, sabe? Não é pra você colocar como tarefa, é pra você colocar como um resgate a você mesmo. Essa é a primeira coisa que eu quero que você faça. Essa atividade é uma pequena abertura para você mesmo. A segunda coisa que eu quero que você faça aqui é diminuir um pouquinho a sua máscara social. Nem que seja uns 5%. Você não precisa largar tudo. Óbvio que não, isso é uma miragem. Mas você precisa escolher um contexto em que você sempre meio que atua no automático. E ali você vai começar a fazer um movimento mínimo diferente. Numa conversa em que você sempre concorda, admitir que você pensa um pouco diferente com a outra pessoa. Num convite que você sempre aceita por obrigação, experimentar dizer: eu não vou hoje, eu não quero ir. Experimentar dizer: mas não, eu não quero. Não vou fazer, não vou fazer. Não ter medo de desapontar as pessoas no trabalho, em casa. Isso é um caminho para essa vida mais autêntica. Escolher, sabe, um ambiente em que você sempre performa bem e admitir que você tá cansado. Não é sobre criar conflito com ninguém, é sobre dar uma chance da sua verdade aparecer mais um pouco. Essa é a segunda coisa. Seja mais sincero. Às vezes admita: olha, eu não gostei dessa comida que você fez. Nossa, mas eu vou magoar. Não, seja educado. Nesse segundo ponto aqui, nessa segunda coisa, tem algo importante. A maior parte das pessoas, elas se afastam de si porque elas têm medo. Se elas forem elas mesmas, elas acham que não vão ser amadas, que não vão ser, sabe, reconhecidas. Isso não é verdade. Tenha coragem de ser você mesmo. Tenha coragem de desapontar uma pessoa ou outra. Não se preocupe. Quanto mais você ser você mesmo, mais em paz você vai ficar. E provavelmente menos irritada e mais agradável você vai se tornar enquanto pessoa. Porque quando a gente finge um papel há muito tempo, a gente acaba se tornando uma pessoa desagradável. O que eu quero dizer é que você não tem que ter medo de tomar essas escolhas. Isso vai fazer você ser uma pessoa melhor. Não tenha medo, como se você fosse rejeitado, sabe? Mas se eu for realmente quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Não é verdade. E se isso é muito verdade para amigos, pro lugar onde você tá, então talvez você esteja também no lugar um pouco errado. Mas na maior parte das vezes isso é só uma ilusão mesmo, é só dependência emocional, é só fragilidade. E isso aqui cabe principalmente para relacionamentos. Se colocar no relacionamento, dizer não, dizer o que você realmente quer fazer e não só reagir, se tornar vítima da situação, sabe? Isso vai te fazer bem e vai provavelmente fazer você ser uma pessoa até mais em paz e mais agradável para a pessoa que se relaciona com você. Terceiro e último ponto. Se você quer realmente voltar a si mesmo, você tem que colocar ali na sua rotina uma pergunta. Antes de você aceitar um papel, antes de você aceitar uma nova meta, antes de você aceitar uma nova tendência, antes de você entrar numa guerra de opinião, se pergunta assim em silêncio: isso realmente tem a ver comigo? Ou só tem a ver com o personagem que eu tô fingindo ser aqui? Talvez a resposta não venha na hora, tá bom? E tudo bem. Só de fazer essa pergunta com serenidade e seriedade, você já está abrindo espaço para voltar a se ouvir. E agora, volta comigo lá para a cena inicial. Se alguém chegar para você direta ou indiretamente e falar para você que tem uma proposta muito boa e que você só precisa se enquadrar, sabe? Você só precisa mudar o shape, mudar isso, mudar aquilo, mudar a rotina, mudar às vezes sua crença, sua maneira de ser, de existir. Só precisa mudar isso para você ter todos os bônus que a sociedade, essa pessoa pode dar para você. Eu espero que você consiga, com serenidade e tranquilidade, do alto da sua relação consigo mesmo, mais autêntica, dizer: não, obrigado. Eu tenho outra tarefa agora, sabe? Eu tô tentando descobrir o que realmente é autêntico e tem a ver comigo. Não é um caminho glamorizado, ninguém tá falando pra você ser rebelde, se revoltar contra o mundo, o sistema, não tem nada a ver com isso. Tá? Ser você mesmo não é viver em paz eterna, nem ter certeza o tempo todo. Às vezes é até mais confuso, mais arriscado, mais solitário para algumas pessoas. Mas é a única vida em que você está realmente presente. No fim das contas, a grande coragem talvez não seja conquistar o mundo inteiro. A grande coragem é recusar aos poucos o papel do personagem num roteiro que nunca foi escrito por você e nem para você. E assim, quem sabe, você vai reencontrando essas migalhas assim que você deixou e consegue de alguma maneira voltar para sua casa.